Irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu venho aqui neste momento falar algo que Deus dele umas 3 semanas, quase um mês, está ministrando no meu coração, daquilo que está acontecendo, principalmente no nosso meio cristão, a ação do inimigo de nossas almas, do que ele está trabalhando com as suas hostes espirituais da maldade. E muitos de nós não estamos observando, mas nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele é estrategista, ele é um ser inteligente e está trabalhando, e infelizmente ele está conseguindo paralisar alguns cristãos de alguma forma. E o Senhor, ele tem falado comigo essas 3 semanas e eu quero compartilhar com você naquilo que o Espírito Santo ele tem falado no meu coração em questão das famílias. Nós sabemos e somos conhecedores que a família foi constituída por Deus. E sabemos que o inimigo de nossas almas não gosta de nada que é movido pela união, pelo companheirismo, pela fidelidade, pela honestidade, pelo amor. Então ele trabalha para destruir ou paralisar. E ele tem trabalhado nas 2 áreas, tanto para destruir como para paralisar. Quando ele não consegue destruir uma família, ele consegue paralisar esta família. Porque muitos de nós achamos que a autoridade, ela está somente no físico. Por a gente falar autoritário, por a gente ser um líder, ou ter uma hierarquia no meio cristão. Só que a autoridade, ela é espiritual, ela não é física. Primeiro ela age no mundo espiritual, para poder se manifestar no físico. E o inimigo de nossas almas, ele está trabalhando com as suas hostes para paralisar muitos cristãos, porque assim, ele está trabalhando, influenciando, lançando as suas sementes malignas para enfraquecer a família. E quando ele consegue enfraquecer o relacionamento familiar entre o esposo e a esposa, entre a esposa e o esposo, entre os filhos e os pais e os filhos, isso afeta. E quando afeta, ele se infiltra. E quando ele se infiltra, ele vai trabalhando na vida espiritual daquela família. Ambos os membros, conforme eles dão a liberdade, achando que tudo é normal, achando que somente é da carne. Porém a carne, a natureza pecaminosa, ela é um aliado do inimigo de nossas almas. Eu até ministrei no culto de domingo, na congregação, sobre culto com a família. E ele está trabalhando assim para enfraquecer o relacionamento familiar. E através deste enfraquecimento, ele consegue se infiltrar e enfraquecer ambos membros da família espiritualmente. E quando ele consegue esse êxito espiritualmente, ele consegue parar a obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela é realizada pelo cristão, pelo crente. Só que o inimigo de nossas almas, ele está trabalhando, e quando ele não consegue afetar toda a família, ele consegue afetar um membro da família. E quando ele consegue isso, ele consegue travar espiritualmente um membro desta família. E tudo vai se tornando mais difícil, porque vai gerando contendas,
vai gerando palavras que machucam, que magoam, vai gerando desânimo, vai gerando conflitos, e através disso ele vai trabalhando em outras áreas da família, como ele tem investido muito na vida emocional, sentimental, na vida financeira de muitos cristãos, que não entenderam ainda como o inimigo está agindo e achando que tudo é normal. Aí alguns vão e se separam, acham que nessa separação, sem ser em adultério, em espancamento, acham que Deus aprova. Consegue outro casamento, constrói outra família. Mas assim o inimigo ele vai travando a igreja espiritualmente. Ele sabe que se ele travar a igreja espiritualmente, ele trava a obra. Porque quem faz a obra é a igreja. Foi Deus que constituiu a igreja para levar o seu evangelho. Não foi o ímpio, foi a igreja. Então ele tem trabalhado desta forma e continua trabalhando. Mas nesta noite, início de madrugada, eu quero pedir a você pai, a você mãe, a você filho, que não deixe o inimigo se infiltrar no seio familiar, na vida conjugal, na vida até sexual do casal, na vida ministerial, na vida financeira. Porque quando ele não consegue nos atingir em alguma área, ele vai trabalhar sempre em outra. Ele não para, ele é 24 horas com as suas hostes demoníacas, jogando as suas setas, os seus dardos, as suas lanças, influenciando, trabalhando com os seus encantamentos, com as suas seduções. E assim ele vai trabalhando para enfraquecer a família, porque ele sabe que se ele não consegue destruir, ele vai tentar parar de alguma forma. Porque é assim, irmãos. Não é porque eu vou para cima de um altar que prega a palavra, que identifica que há uma manifestação do poder de Deus através da minha vida. Sabemos que a palavra de Deus, ela é o poder. Mas Deus, ele nos deu autoridade para pregar o evangelho no poder de Deus, como Paulo disse, que pregava no poder de Deus e na sabedoria de Deus. Paulo não pregava palavras persuasivas de homens. Paulo pregava no poder do Espírito. E para isso acontecer, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida na palavra. Só que o inimigo está colocando e está conseguindo travar a igreja espiritualmente nestes pontos. E quando ele consegue parar a igreja nesses pontos, a igreja fica sem poder no mundo espiritual. Ela só vai ter palavra, mas não vai ter manifestação no mundo espiritual. Porque nós sabemos que a unção, ela desmantela e quebra julgos. A unção do Espírito, ela liberta. Ela destrói as fortalezas de Satanás. E Paulo, escrevendo em uma das suas cartas aos Coríntios, ele diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então eu estou aqui nesta noite, neste início de madrugada, despertando você, pai, mãe, obreiro, filho, servo de Deus, serva do Senhor. Porque o inimigo ele está agindo e nós precisamos nos despertar para isso. Porque a igreja só consegue expandir o evangelho no poder do Espírito. Não é por sabedoria, não é por título, não é por uma formação, não é pela uma faculdade, não é pela teologia, pelo bacharel ou por qualquer formação, mas é no poder do Espírito.
de Deus, que as cadeias são quebradas, que as correntes são destruídas, que as vidas são alcançadas. Podemos ver dentro da palavra de Deus que os sacerdotes ensinavam na sinagoga. Mas quando Jesus abria a boca para ensinar, os judeus falavam e declaravam que Jesus pregava com autoridade. Os demônios se sujeitavam à autoridade do Espírito Santo na vida de Jesus. Então a primeira ação que vem não é no mundo físico, a primeira ação do poder de Deus vem no mundo espiritual. Porque muitas pessoas hoje estão desistindo, estão sem ânimo, estão sem vigor, estão sem desejo de fazer a vontade de Deus. Estão enfraquecendo espiritualmente. Mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos entender que o inimigo de nossas almas, ele é um espírito e ele é eterno. Enquanto nós estivermos aqui na terra, ele vai estar trabalhando para tentar impedir a expansão. E essa expansão são almas se rendendo aos pés do Senhor. A expansão não está só em construção. A construção, ela faz parte, mas ela não é o principal. O principal são as almas. E o inimigo está conseguindo travar até ministérios de homens e mulheres que foram chamadas por Deus. Por quê? Porque estão deixando o inimigo trabalhar na sua família. Mães frustradas, mães desesperadas, pais desesperados. Mas deixa eu dizer algo para você. Você que faz parte desta família, que é um membro desta família, que está firme com o Senhor, continue firme. Mesmo que os outros não estejam, não desista, não pare. Porque o que Ele quer é conseguir parar toda a família. E através de parar toda a família, Ele vai conseguir destruir esta família. É isto que Ele quer. Quando Ele não consegue destruir, Ele tenta travar a vida espiritual das pessoas. E consegue como? Emocionalmente, sentimentalmente. Tenta. E algumas vezes até consegue paralisar a vida deste cristão. Nós estamos vivendo nos últimos dias na terra. Homens amantes de si mesmo. Pessoas que não têm mais misericórdia. Não perdoam. Pessoas que estão até fazendo a obra de Deus, mas não têm autoridade no mundo espiritual. Porque são gananciosos, são orgulhosos, são soberbos, são altivos. Pregam por interesse, fazem a obra por interesse. Paulo, ele disse: muitos pregarão por torpe ganância, por inveja, mas é importante que o evangelho está sendo pregado. Sim, Paulo disse, importante é o evangelho, mas a vida desta pessoa, que é uma alma, e Deus está nos despertando nesta hora para que nós não venhamos ser essas pessoas que naquele dia nós vamos perder a nossa salvação, porque sabíamos quem nós somos, mas não se rendemos aos pés do Senhor para que Ele venha nos libertar. Tem pessoas hoje que são gananciosas, são pessoas hoje que estão em cima de altares, estão pregando até nas ruas, fazendo culto ao ar livre, evangelizando, estão fazendo a obra, mas são pessoas que estão presas por dentro, que não têm autoridade no mundo espiritual. Por quê? Porque deixou o inimigo travar a vida desta pessoa e está achando que está tudo bem. Pessoas que sabem que não estão bem com Deus e continuam vivendo do mesmo jeito.
fora o que o inimigo está trabalhando para colocar os dele, para se infiltrar no meio do povo de Deus. O inimigo de nossas almas, irmãos, ele sabe trabalhar. Se não for o nosso amigo, o Espírito Santo, para nos dar discernimento, sabedoria, para nos mostrar, para nos revelar o que ele está fazendo, nós somos presas fáceis na mão dele. E muitas vezes a gente acha que somos nós, que sabemos alguma coisa, que sabemos fazer alguma coisa, que tomamos decisões por nós mesmos. Não, irmãos, é o Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que nós temos que buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que nós devemos buscar essa intimidade com o nosso amigo Espírito Santo, porque é Ele que nos revela, Ele que nos mostra onde o inimigo age, onde ele trabalha, onde ele quer destruir. E a nossa luta é contra ele. Que você entenda que o inimigo ele não está brincando com a vida do cristão. Pessoas que estão deixando o inimigo destruir a sua família e construindo outra família sem motivo nenhum, só porque não dá certo, porque tem discussão, porque um vai para a direita e outro para a esquerda. Mas a Bíblia só dá respaldo e só dá direito para a separação em ato de adultério ou espancamento. Vai ser muito triste, muitas pessoas vão ficar no dia do arrebatamento. O inimigo está conseguindo adormecer a igreja espiritualmente. E nesta hora eu quero te despertar para você entender que a nossa vida na terra não é vida de regalias. A nossa vida na terra é de renúncia, é de submissão, é de abnegação à vontade de Deus. Abnegar as nossas e fazer de Deus. E só o Espírito Santo para fazer esta obra dentro do nosso coração. Porque pelas próprias forças nós não conseguimos. Pelas nossas próprias forças ou para nossa própria sabedoria, por nossa própria vontade, não conseguimos ser um bom esposo, um bom pai. Para permanecer, não. Para ser genuíno, não. Porque nossa natureza ela pode até tentar fazer, mas sempre tem algo em troca. Sempre quer algo, sempre tem um interesse. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar dentro do nosso coração e transformá-lo, verdadeiramente, a gente faz sem nenhum interesse. Nada em troca. O amor, ele é dado e não cobrado. O amor, ele é entregue. Foi assim que Jesus fez por nós. Ele se deu, ele se doou, ele se entregou por nós, por amor. Que você entenda o que eu estou transmitindo da parte de Deus para a sua vida. Precisamos voltar a orar, a jejuar, a examinar as sagradas escrituras, para que nós não venhamos ser enganados. O inimigo está aí, irmãos, no meio do povo de Deus, e muitos não percebem. O inimigo está aí cirandando em muitas famílias e parece que não estão nem aí. Acha tudo normal. Acha que uma briga sem conserto, uma briga sem perdão, uma discussão sem arrependimento, acha que isso vai passar. A poeira pode até baixar, mas a poeira está aí. Mas quando nós damos liberdade para o Espírito, a poeira não abaixa. O Espírito Santo remove a poeira, remove a sujeira e nos torna limpos diante de Deus. Muitas pessoas estão colocando seus problemas
as suas mágoas, seus ressentimentos, suas feridas, seu passado debaixo de um tapete, achando que Deus não está vendo. O homem pode não ver porque é interno, mas Deus está vendo o que você está escondendo dentro do seu coração. E isso uma hora vai te prejudicar, porque o diabo vai trabalhar em cima disto. Enquanto você não perdoar, enquanto você não se arrepender, está lá dentro do seu coração uma brecha, algo para o inimigo te travar espiritualmente. E você pode até cantar no altar, você pode cantar em qualquer lugar, você pode até fazer a obra e pregar o evangelho. Mas pode até se render aos pés do Senhor, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, quem convence é o Espírito Santo. Mas a sua vida não está condizente com a vontade de Deus, porque você acha que porque está fazendo a obra e está produzindo, mas dentro de você há um vazio, há uma ferida, há uma mágoa, e você precisa rever a sua vida, porque Jesus está próximo demais, irmãos. Se você for acompanhar no mundo o que está acontecendo no mundo, não somente no mundo físico, mas no mundo espiritual, Satanás está se instalando, ele está trabalhando em governantes, ele já está preparando tudo aquilo para que ele venha se manifestar na tribulação. Mas a igreja não vai estar aqui, porque a igreja é fiel. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 11, Jesus vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só que se você for examinar, o versículo 10 é a chave do versículo 11. O Senhor vai dizer: cedo venho, no versículo 11. Mas no 10 ele vai dizer tudo o que vai acontecer. Os fiéis vão ser preservados da ira futura. Os fiéis vão ter recompensas. Mas aqueles que não são fiéis a Deus, aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, infelizmente, eu não falo isso com alegria, eu falo infelizmente, até porque todo dia eu oro para que Deus venha te convencer, para que Deus venha libertar, para que Deus venha salvar vidas, almas. Que você entenda neste momento que a nossa vida ela tem que ser justificada por Cristo. Ela tem que ser concordada com Cristo, não com homens. Não vamos prestar conta diante de homens, nós vamos prestar conta diante de Jesus, diante de Deus. Se volte. Não deixe para buscar Deus quando você estiver no buraco, no poço, no fundo. Continue se alimentando de Deus. Eu te peço que você entenda isso. Não deixe para buscar Deus quando você tiver problema na sua família, no seu casamento, em outras áreas da sua vida. Não deixe para buscar Deus quando você entrar em início de depressão. Não deixe para buscar Deus quando você perder emprego. Não deixe para buscar Deus quando você estiver sendo rejeitado ou qualquer outra coisa. Busque Deus e fortaleça em Deus, para que quando essas coisas surgirem, você está forte e permanecer de pé e enfrentar e passar por essas situações. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o nosso amigo e bondoso Espírito Santo continue nos dando graça, nos despertando a cada dia para buscar a presença de Deus. Guarde esta palavra no seu coração, em nome de Jesus.